igrejas. Isso entrou na igreja pentecostal e eles estão prometendo algo que nunca chegaram a isso. É sempre que cada pessoa tem uma sensação diferente, sendo escriturístico ou não, estão prometendo algo que nunca chegaram a isso. Até que parece que chega a ponto que não há sinceridade. As pessoas não chegam nesse verdadeiro âmago da sinceridade. Perdeu a própria palavra em inglês, sinceridade, perdeu o seu valor para o povo. Pela maneira do povo de viver, perdeu a sua sinceridade para eles. Agora, parece que não compreendem, mesmo quanto às nossas confissões. Agora, quero que vocês que estão ouvindo, ou aqui, segurem-se, ou na fita, quero que vocês ouçam bem agora um momento esta citação. Você tem que estar profundamente sincero, e não pode estar sincero até que esteja positivamente compreendendo. Se você está presumindo ou achando ou na esperança que seja, então não pode haver um meio de sinceridade, pois é o que Deus requer. A fé não é eu espero que sim, ou pode ser que sim. Tem de ser absolutamente amém. É o que há de mais alto para você. É o seu absoluto. É a isso que você está atado. Está vendo? Você chegou ao seu ponto, a coisa mais importante. É a verdade, nada menos que a verdade. E tem de ser assim. E então, quando você entende isso na mente, então você tem de a se aproximar disso com toda a sua vida, alma, corpo, renunciar tudo por causa disso. Como Jesus bondosamente nos ensinou, de um homem comprar pérolas, e ele encontrou aquela de grande valor e vendeu todas para consegui-la. Todas as verdades e tudo que ele tinha. Pensava que elas eram boas pérolas. Ele pensava. Esta significava, porém, tudo para ele. E quando você encontra o apogeu de Deus, sua palavra, uma promessa sobre alguma coisa, você deve saber primeiro que é a palavra de Deus, que a coisa que você está vendo é feito, ou está vendo ser feito, é Deus. Não há um talvez, pode ser, parece, poderá ser. É Deus. Então, quando você chega a esse ponto, então essa é a pérola de grande valor. Você deve se afastar de qualquer outra coisa que seja contrário a ela. Você não deve olhar para o que o homem tem feito. Você deve olhar para o que Deus tem dito e para o que ele prometeu, e vê-lo fazer assim. Então aí está o que há de mais significante para você. Então tudo que você é, que era, que espera ser, deve ser colocado nisso, pois foi a morte e a vida para você nesse momento. Agora, que uma das coisas que impede o nosso povo de ser curado é a falta de confissão. Falta de confissão é falta de uma confissão sincera. Agora, por exemplo, pode parecer um pouco ruim, mas não foi minha intenção. Olhando para a minha esposa sentada aqui, se eu saísse por aí e abraçasse alguma outra mulher e lhe demonstrasse amor, e eu saberia então, depois de fazer isso, que eu estaria errado, muito errado. Então, naturalmente, o meu Consolador não me deixaria fazer isso. Estão vendo? Entenderam? Mas eu quero dizer que se eu fizesse, então eu sei que a primeira coisa a dizer para minha esposa, antes que eu pudesse dizer para Deus, perdoa-me, porque eu pequei contra ela. Se você vem ao altar e lembra que você tem alguma dívida, vai, acerte primeiro antes de oferecer sua dádiva. Então, eu vou
Então, eu tenho de chegar a ela e creio que confessar é acertar-se também. Não é uma verdadeira confissão se você não se endireitar. Se eu dissesse agora vou confessar isso que eu fiz de errado, bom, Senhor, amigo meu, sabes que te conheço bem, louvado seja Deus, aleluia, acho que tu és um bom companheiro, perdão, sabes... Velho amigo, não foi minha intenção. Estão vendo? Agora você diz, isso é sacrilégio? Fazer uma confissão assim é sim. Mas e se eu vou e digo, Senhor, não tive a intenção de fazer isso assim. Tu me ajudes para que eu não faça mais. Ele recusará o meu sacrifício até que eu vá primeiro e acerte com minha esposa. Então, se eu chegar a ela com a mesma irreverência, digamos, velhinha, minha amiguinha, você é mãezinha de meus filhos, velhinha querida, sabe que temos sido velhos amigos por tanto tempo. O que seria se eu abraçasse outra mulher? E o que você diz a respeito disso, velhinha? Você me perdoaria? Eu imagino como ela me olharia. Ela pensaria, o que aconteceu com meu marido? Agora, primeiro, ela não saberia se eu estaria brincando ou não. E você não vai assim fazer uma confissão ao seu companheiro ou a Deus. Você vai com profunda sinceridade, com pia tristeza quanto ao pecado. Primeiro, você deve estar arrependido. Devo dizer a ela, querida, pode significar os restantes da nossa vida de casados, a mulher com a qual vivo, esta é minha amada, como eu tenho te amado por todos esses anos, mas agora você pode me deixar, desse momento em diante, você pode não ficar comigo, você pode não me aceitar, eu sei disso, mas para acertar isso eu tenho que estar certo, eu tenho de dizer isso para ela do fundo do meu coração, então eu tenho de dizer a Deus da mesma forma, e dizer para ambos, para ela e para Deus, com sinceridade, que eu nunca mais farei isso, pela graça de Deus. Agora, posso conseguir colocar isso, então, para ela? Talvez a minha maneira de falar a convencesse, mas a minha maneira de falar não convenceria a Deus. Ele olha para o meu coração e ele conhece, depois de tudo, somente mais uns poucos anos com ela. Se Deus permitir, seremos tirados deste mundo, mas com Deus é a eternidade. Então eu devo estar profundamente sincero com Deus. Então, se estiver sincero, Ele me ouvirá. Se não for sincero, não há para que eu gastar tempo e querer falar com Deus para que Ele me ouça. E chega a esse ponto hoje entre o povo. Não parece haver a profundidade em sinceridade. É o que devem ter. E creio que o homem ou a mulher que vem receber oração primeiro deve confessar tudo o que fizeram, tudo de uma maneira correta, porque, veja, tenho observado muitas vezes na plataforma qual a distância que está aquele assim diz o Senhor. As pessoas, a visão se materializa, claro, com a fé deles. Deus prometeu isso através de um dom, mas a cura é diferente. Deus reconhece isso, então. Agora, vemos que isso, as pessoas fazendo suas confissões, têm de ser com a mais profunda sinceridade. Tenho aqui, eu não tenho tempo para ler, mas Binghamton, New York, eu acho. Está errado? Sim, Binghamton, eu creio que está certo. O lugar onde tem a campanha de sapatos em Endicott, ali, Binghamton, é o que é chamado de Binghamton, está certo, Nova York. Nós estávamos ali, naquele lugar de sapatos, no Endicott Johnson, no grande auditório, estávamos tendo uma reunião, e numa manhã, Billy Paul estava no quarto, ao lado do meu, e estava muito frio, e o vento soprava, e eu havia descoberto entre o povo uma falta de sinceridade. Quis saber por quê. Aqui estava um homem que havia sido curado, suponhamos um determinado homem que, em particular do qual estou falando, e o homem tinha uma grande aflição, foi curado aquela noite, e antes de sairmos 5 dias, a aflição voltou a ele, porque na presença do Espírito Santo ele tirou aquilo dele. Como fez com essa mulher jovem, pouco tempo atrás aqui, ou jovem ontem à noite, vejam. Mas deve haver uma profunda sinceridade para saber que Deus pode tirar isso de você agora com a mesma unção em você
pode deixar afastado de você. Entenderam? E então o Espírito Santo falou comigo certa manhã, já era dia, e disse, suba na plataforma em algum lugar, traga aquelas pessoas até ali e faça-as confessar tudo o que fizeram antes de você orar por elas. Estão vendo? A mais profunda sinceridade, se o mundo não se arrepender, tem de perecer. Estão vendo? E a confissão é do que o mundo precisa hoje, é de uma confissão honesta. É como um remédio para a doença. Todos podemos ler no rótulo que tipo de remédio é, que enfermidade cura, mas vocês sabem, a leitura das indicações eu iria aplicar assim como na Bíblia. Nossas escolas e seminários podem ler toda a palavra, mas, sabem, só ler as indicações e como usá-la não cura a enfermidade. Estão vendo? O remédio tem de ser tomado. Então, um homem pode dizer, sou um teólogo. Agora, não falem que não. Acerca disso e daquilo, eu conheço as Escrituras. Sei que a Bíblia fala assim e assim. Aquele que ouve minha palavra. São João 5,24, por exemplo. Aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem vida eterna. Ou a King James diz perpétua, que é eterna. Certo. Tem vida eterna porque creu. Muitas pessoas dizem que creem. Agora, isso é verdade. A Escritura está correta. Eu estou lendo a receita, lendo qual é a receita e o antídoto para o meu pecado, mas eu posso tomá-lo? Consigo crer? Eu posso dizer que creio, mas realmente creio? É o que se espera a seguir. Apenas ler e conhecer as indicações não cura a enfermidade. O problema é que, em nosso caso, não fazemos o que o remédio diz para fazer. Temos o remédio, mas não o tomamos. Dizemos que tomamos porque podemos ler, mas tomar a verdade nós não fazemos. Vejam, o Evangelho é da mesma forma um remédio, nesse caso. Se o paciente, o remédio foi provado que cura o paciente, e o paciente lê tudo a respeito da descoberta sobre essa droga e conhecem todos os detalhes que tem, do remédio que tem ali, conhecem o número de cientistas que descobriram a certa droga, como a vacina Salk e assim por diante. Se sabemos toda a palavra a respeito, mas se nós recusarmos tomá-la, não nos ajudará. Ela não nos ajudará. Mas então, como dizemos, nós tomamos. E se você disser que tomou e o paciente não mostrar resultado, ele não tomou. Simplesmente isso. Agora, se aquele relógio na parede não fosse tão intrometido, vejam, eu gostaria de ficar aqui e trazer isto mais forte para o nosso povo. Desde que o Evangelho tem provado estas coisas e dizem que tomam-no e mostram que não o tomam. Como pode uma pessoa ler a Escritura sobre uma coisinha que eu falo a respeito de mulheres com cabelos cortados, usando shorts e tal? Como podem se chamar de cristãos quando o próprio remédio diz que não é assim? Estão vendo? Como? Você diz, eu dancei no Espírito, falei em línguas, não significa nada. Sua própria vida prova que você não tomou. Estão vendo? Você disse que tomou, mas não tomou. Pois você ainda está mostrando todos os sintomas que o remédio era para curar. E o remédio, na linha do Evangelho, é uma cura garantida. Tem de ser assim. Agora, veja,
Você tem de mostrar os resultados. Você pega uma pessoa que diz, eu sou crente, eu creio. Deixe a luz do evangelho chegar a eles, irmão. Pegam isso no momento e mostram resultados. Certamente você não verá mais aquele homem em salões de sinuca, não verá por aí com cigarro na mão ou bebendo. Não. Você não verá flertando com outras mulheres. Não. Não me importa o tanto que joguem suas carnes femininas diante dele e ele virará a cabeça em direção aos céus e olhará para Cristo. Que é isso? Mostra que o remédio fez efeito. E se isso não fizer efeito, você diz, bem, eu sei que tomei, bem, então onde você está? Está morrendo, você mostra. Estou olhando para você como que diagnosticar o seu caso pela Bíblia, que você ainda continua em pecado.